Hoje eu não quero falar sobre dinheiro no sentido comum. Eu quero falar sobre algo muito mais desconfortável, porque algumas pessoas continuam financeiramente travadas. Talvez você tenha um curso bom e não venda. Talvez tenha uma loja com bons produtos e o faturamento não cresce. Talvez trabalhe bem, entregue resultado, mas nunca é vista para ganhar mais. Isso não é azar. Isso não é falta de esforço. Isso é um estado interno incoerente com prosperidade. Hoje eu vou te mostrar os 10 hábitos de pobreza que abandonei, hábitos internos emocionais silenciosos, e como isso criou meu ponto de virada financeiro. Depois de estudar neurociência, coerência entre o cérebro e o coração, entendi algo fundamental. A realidade financeira não responde ao que você deseja. Ela responde ao que você sustenta internamente. Quando o pensamento e sentimento não estão alinhados, o corpo entra em alerta. E o dinheiro não cresce em corpo em alerta. E foi aí que eu comecei a identificar os 10 hábitos de pobreza que eu precisava abandonar. 1. Viver em modo sobrevivência. Quando eu falo em viver em modo sobrevivência, eu não estou falando de pobreza financeira literal. Estou falando de um estado interno constante de urgência. É quando a sua mente acorda pensando: como eu vou pagar isso? O que eu preciso resolver hoje? Qual problema eu tenho que apagar? Você até trabalha, até produz, até faz coisas boas, mas o seu corpo está sempre em alerta. Um corpo em sobrevivência, ele não cria, ele reage, ele não pensa no longo prazo, ele não sustenta crescimento, ele só quer resolver o agora. E quando você vive assim por muito tempo, o seu cérebro aprende que crescer é perigoso, porque crescer traz responsabilidade, exposição, risco. Você tem um curso bom, você sabe que ele ajuda pessoas, mas internamente pensa: será que alguém vai comprar? E se não der certo? E se eu investir e perder dinheiro? Esse medo não aparece no discurso, mas aparece no campo. O corpo está tentando sobreviver, não prosperar. Quem tem uma loja ou negócio? Você tem produtos bons, uma loja organizada, entrega certinha, mas o pensamento dominante é: esse mês está fraco, não posso errar, qualquer prejuízo me quebra. Esse estado interno não sustenta expansão, ele sustenta repetição. Quem trabalha CLT, você trabalha bem, entrega resultados, mas vive com medo de perder o emprego, de errar, de não ser suficiente. Então, você não se posiciona, não pede aumento, não cresce, porque o campo entende que é mais seguro ficar onde está, porque a sobrevivência bloqueia o dinheiro. Dinheiro é expansão, sobrevivência é
contração. Você não cria expansão vivendo contraída. Enquanto o corpo vive em sobrevivência, ele repete o que já conhece. Por isso, tantas pessoas trabalham, mas continuam no mesmo nível financeiro. Sobrevivência repete. Prosperidade exige segurança interna. Esse foi o primeiro hábito de pobreza que eu abandonei. Eu parei de tentar crescer a partir de um corpo em alerta. A minha virada financeira começou quando eu comecei a criar segurança interna antes de buscar resultado externo. E isso se conecta diretamente com o segundo hábito. 2. Pensar em crescer sentindo medo. O segundo hábito de pobreza é um dos mais comuns e quase ninguém percebe que vive assim. É quando você pensa em crescer, mas sente medo ao mesmo tempo. A mente diz: eu quero ganhar mais, eu quero vender, eu quero prosperar, mas o corpo sente medo, insegurança, ansiedade, tensão. Aqui acontece um conflito silencioso. Pensamento aponta para frente, emoção puxa para trás. E a realidade não responde ao que você pensa. Ela responde ao que você sente de forma sustentada. Quando pensar e sentir estão desalinhados, o campo entra em ruído. Para quem deseja lançar um curso. Meu curso é bom, eu preciso lançar, mas sente: e se ninguém comprar? E se eu me expor e falhar? E se eu não for suficiente? Externamente, você até se organiza, mas internamente você trava. O corpo não se move com confiança e o dinheiro sente isso. Quem tem um negócio ou loja, se eu investir mais, eu cresço, mas sente: e se eu perder dinheiro? E se eu errar? E se isso não voltar? Então você faz tudo com cautela excessiva. E cautela demais não cria expansão, cria estagnação. Por que o medo bloqueia o resultado? O medo é um sinal de ameaça para o corpo. E o corpo não cria prosperidade quando sente ameaçado. Ele cria proteção. E proteção é o oposto da expansão. Você até quer crescer, mas o corpo está tentando te manter segura. O que você pensa não cria a sua realidade. O que você sente de forma coerente cria. Esse foi outro hábito que eu precisei abandonar. Eu precisei parar de pedir crescimento sentindo medo. A virada acontece quando pensamento e emoção começam a caminhar juntos. E isso leva para o terceiro hábito, que é quando você até acredita no seu produto, mas não sustenta a identidade de quem recebe. Esse terceiro hábito é muito silencioso. Talvez um dos que mais afastam dinheiro. Mas quando você sabe que o seu produto é bom, mas não sustenta internamente a identidade de quem recebe por ele. Externamente, você fala com convicção, internamente, você duvida. Existe uma diferença enorme entre ter valor e se sentir autorizada a receber por esse valor. Muitas pessoas confundem isso. Elas pensam: se o produto é bom, as pessoas vão comprar. Mas o dinheiro não responde só ao produto. Ele responde à identidade de quem vende.
Se internamente você não sustenta o lugar de merecimento, o campo entra em incoerência. Vamos para um exemplo para quem tem um serviço ou um negócio. Você entrega mais do que promete, mas sente dificuldade de cobrar, de reajustar o preço, de se posicionar, porque existe um desconforto interno com receber. E quando receber gera desconforto, o corpo cria formas de evitar. Por que isso bloqueia o dinheiro? Dinheiro exige permissão interna. Se receber mais gera culpa, medo ou desconforto, o corpo entra em conflito. Sempre que existe conflito interno, o fluxo externo trava. Você não afasta dinheiro conscientemente. Você afasta quando não se sente segura para recebê-lo. O dinheiro não trava no produto. Ele trava na identidade de quem recebe. Esse foi um hábito que eu precisei abandonar. Eu precisei alinhar quem eu era com o valor que eu entregava. Quando identidade e valor se alinham, o dinheiro deixa de gerar conflito. E isso leva direto para o quarto hábito, quando a instabilidade emocional impede a estabilidade financeira. 4. Oscilar emocionalmente todos os dias. O quarto hábito de pobreza é a instabilidade emocional diária. Não é sentir medo às vezes, não é ter dúvida em um dia difícil. É viver em montanha russa emocional. Um dia você está confiante, empolgada, acreditando, no outro está insegura, desanimada, duvidando de tudo. O cérebro aprende por repetição. Quando você oscila o tempo todo, o corpo nunca entende qual estado precisa sustentar. Hoje você sente expansão, amanhã contração e o dinheiro precisa de estabilidade interna para crescer. Instabilidade emocional gera instabilidade financeira. Vamos para mais um exemplo? Quando o faturamento cai um pouco, você entra em desespero. Quando sobe, você relaxa demais. Essa reação emocional exagerada cria picos e quedas. Negócios crescem com constância interna, não com emoção reativa. Por que a oscilação bloqueia o dinheiro? O dinheiro gosta de previsibilidade, não de rotina mecânica, mas de estado interno previsível. Se hoje você se sente segura e amanhã se sente ameaçada, o campo entra em confusão. E confusão interna não sustenta prosperidade. Estabilidade emocional cria estabilidade financeira. Esse foi um hábito que eu precisei abandonar. Eu precisei aprender a sustentar um estado interno, independente do resultado imediato, porque o resultado vem depois. E isso leva direto para o quinto hábito, que é querer resultado externo sem fazer ajuste interno. 5. Querer resultado externo sem ajuste interno. O quinto hábito de pobreza é um dos mais comuns e talvez o mais normalizado. É quando você quer que a realidade mude, mas não muda o estado interno a partir
do qual você vive. Você quer vender mais, ganhar mais, crescer, mas continua sentindo, pensando e reagindo do mesmo jeito todos os dias. Resultado externo é sempre um efeito atrasado. Ele é consequência do estado interno que você sustenta. Quando você tenta mudar só o externo, mais estratégia, mais esforço, mais tentativa, mas mantém o mesmo padrão interno, a realidade não acompanha. Você até se movimenta, mas não sai do lugar. Se você tem um produto ou um curso, você pensa, eu preciso vender mais esse curso. Então você muda a copy, muda o preço, muda a plataforma, mas internamente continua se sentindo insegura, duvidando, com medo de errar. O ajuste foi externo, o interno ficou igual. E por isso o resultado não sustenta. Você quer ganhar mais, mas continua se posicionando como alguém que espera reconhecimento, não como alguém que sustenta valor. Você muda o currículo, faz cursos, mas não muda a forma como você se percebe e o aumento não vem. Por que isso bloqueia o dinheiro? O corpo aprende por repetição. Se você repete o mesmo estado emocional todos os dias, você repete a mesma realidade. Não importa quantas estratégias você use. Prosperidade não nasce de tentativa pontual. Nasce de ajuste interno consistente. A realidade não muda porque você quer. Ela muda quando você muda. Esse foi outro hábito que eu precisei abandonar. Eu parei de tentar consertar só o externo. Eu comecei a alinhar todos os dias quem eu era antes de esperar resultado. E isso leva direto para o sexto hábito. Não observar os pensamentos que você repete automaticamente. 6. Não observar os pensamentos automáticos. O sexto hábito de pobreza é viver no piloto automático mental. É quando você acha que pensa por escolha, mas na verdade está repetindo pensamentos antigos, aprendidos, condicionados. E pensamentos não observados viram decisões não observadas. O que são pensamentos automáticos? Pensamentos automáticos são aquelas frases internas que você nem questiona. Isso não é para mim, eu sempre erro, dinheiro é difícil, as pessoas não compram, agora não é o momento. E deixa eu te contar, eles passam tão rápido que você acha que são verdades, mas eles são programações. Se você tem uma loja, quando o movimento cai, o pensamento automático vem. Esse mês está ruim. Nunca vai melhorar, mas pode ser para um atendimento de um cliente, de um paciente, outra profissão. Você não analisa, você acredita e passa a agir a partir dessa crença. O corpo entra em retração. Por que isso bloqueia o dinheiro? Pensamentos repetidos criam emoções repetidas. Emoções repetidas criam os mesmos comportamentos. E comportamentos repetidos criam a mesma realidade financeira. Se você não observa o pensamento, você não muda a realidade. Você não cria a partir do que pensa uma vez. Você cria a partir do que repete
sem pensar, sem perceber. Esse foi um hábito que eu precisei abandonar. Eu precisei aprender a observar o pensamento antes que ele virasse decisão. Porque mudar resultado começa mudando o que passa desapercebido. E isso leva direto para o 7º hábito: confundir esforço com merecimento. 7. Confundir esforço com merecimento. O 7º hábito de pobreza é acreditar que só merece ganhar mais quem sofre mais. É aquela ideia silenciosa de que se está fácil demais, tem algo errado. E prosperidade precisa vir com peso, cansaço, sacrifício. Quando você associa dinheiro a sofrimento, o corpo rejeita a expansão, porque ele entende que crescer vai doer e ninguém sustenta algo que dói por muito tempo. Vamos para um exemplo. Quem empreende, você até começa a vender bem, mas logo pensa: não fiz nada demais para ganhar isso. Isso não vai durar. E, inconscientemente, cria situações para voltar ao esforço. E um outro exemplo: você trabalha muito, resolve problemas, entrega além, mas quando pensa em ganhar mais, sem sofrer tanto, vem culpa. Então, você se sobrecarrega para se sentir merecedora. Por que isso bloqueia o dinheiro? Dinheiro responde à permissão interna. Se você só se permite ganhar quando sofre, você cria um teto. Só aquela quantidade que eu posso, só aquilo que eu mereço receber. Prosperidade não é recompensa por sofrimento, é resposta à coerência. O 8º hábito de pobreza é a culpa. Culpa por querer mais, culpa por cobrar, culpa por ganhar. Culpa contrai o corpo. Corpo contraído não sustenta a prosperidade. Sempre que você sente culpa ao ganhar, você cria mecanismo para perder. Então vamos entender se você tem um produto ou um serviço. Você vende, mas logo pensa: será que eu cobrei caro? Será que eu exagerei? E começa a compensar. Entrega demais, dá desconto, desvaloriza. Um exemplo para a vida pessoal. Você começa a ganhar mais, mas se sente mal perto de quem ganha menos. Então, você se diminui. Por que a culpa afasta o dinheiro? O dinheiro não fica onde ele gera desconforto. Onde existe culpa, o dinheiro não se sustenta. 9. Tomar decisões financeiras a partir do medo. O 9º hábito de pobreza é decidir no medo. Medo de errar, medo de perder, medo de se expor. O que o medo faz? O medo sempre escolhe o curto prazo. Ele te protege, mas ele não expande. Então vamos para um exemplo. Se você tem um negócio, você segura preço, não investe, não cresce, porque o medo está decidindo por você. Outro exemplo, você aceita menos do que vale, porque tem medo de perder o que já tem. Por que isso bloqueia o dinheiro? Decisões no medo criam resultados pequenos. E aqui vai uma dica valiosa. O medo protege o agora, mas rouba o futuro. Anote e guarde. 10º
hábito, querer prosperar sem se tornar outra pessoa. O mais importante de todos. Esse é o hábito que fecha todos os outros. Querer prosperar sem mudar quem você é internamente. A verdade que quase ninguém aceita. Novo nível financeiro exige nova identidade. Se você tenta crescer mantendo os mesmos medos, as mesmas reações, as mesmas crenças, o dinheiro até chega, mas não fica. Vamos para mais um exemplo rápido. Você quer vender mais, mas continua reagindo como alguém que tem medo de vencer. Você quer ganhar mais, mas continua se sentindo pequena. Porque isso é um hábito de pobreza. Prosperidade não é algo que você alcança, é algo que você sustenta. Você não recebe o que deseja, você recebe o que consegue sustentar. Então vamos relembrar os 10 hábitos: sobrevivência, base do corpo, medo ao crescer, conflito interno, identidade de quem recebe, oscilação emocional, ajuste externo sem interno, pensamento automático, esforço igual a merecimento, culpa ao ganhar, decidir no medo, não se tornar outra pessoa. Todos levam para uma conclusão única: a falta de coerência interna diária. O meu ponto de virada financeira não aconteceu quando eu aprendi mais. Aconteceu quando eu comecei a alinhar todos os dias o que eu pensava com o que eu sentia. Quando eu entendi que não adiantava pedir prosperidade sentindo medo, quando pensamento e emoção começaram a caminhar juntos, as decisões mudaram. Quando as decisões mudam, a realidade começa a responder. Foi exatamente por isso que eu criei a mentoria O Ponto de Virada Financeira. É uma mentoria, não é um curso, é acompanhamento. Eu fico com você ao longo de 5 encontros, ajustando seu estado interno, sua coerência emocional e suas decisões. Se você tem um produto e não vende, um negócio que não cresce ou quer ganhar mais e não avança, essa mentoria é para você. O link está na descrição. Talvez você não precise fazer mais. Talvez você precise alinhar melhor quem você é. Coerência diária, resultado inevitável. Se esse vídeo fez sentido, talvez esse seja o seu ponto de virada. O link da mentoria, O Ponto de Virada Financeira, está na descrição. Até o nosso próximo vídeo e se inscreva no canal.